estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Gente, acabou. Acabou de sair a lista das 500 pessoas mais influentes da América Latina. E por que que isso é importante? Porque essa é a lista que destaca os latino-americanos que causam impacto com seu trabalho e sua atuação em diversos segmentos da economia, dos negócios, do mercado de capitais e da sociedade. E a América Latina tem se consolidado como uma região estratégica para o desenvolvimento dos negócios, da cultura, da arte, do esporte e da tecnologia no mundo. Mas a gente não vai ver os 500 nomes porque eu tenho mais o que fazer. Mas nós vamos sim dar uma olhada nas pessoas que foram escolhidas, com foco, é claro, nos brasileiros. E olha, acho que vocês vão ficar surpresos com alguns nomes escolhidos. Inclusive, eu quero pedir para você dar uma olhada nos nomes que eu vou citar. E se você sentir falta de um nome que você escolheria, por favor, comente aqui. Qual pessoa você escolheria para colocar na lista das 500 pessoas mais influentes da América Latina? Pode ser de qualquer área, você que manda. E também vamos falar sobre como a crise fiscal pode ser remediada com investimentos na saúde da população, segundo o Instituto Britânico. E ainda vamos ver um artigo de opinião sobre por que as ações de consumo de primeira necessidade se tornaram as queridinhas em Wall Street. Eu sou Alan Blanco, seu apresentador até a segunda ordem e que aparentemente está fazendo introduções mais longas do que o necessário, mesmo sabendo que a retenção do começo do episódio é extremamente importante. E aqui você ouve as principais notícias do Brasil e do mundo. O setor de bens de consumo essenciais é um dos mais do mercado acionário dos Estados Unidos. Os investidores compram as ações por sua baixa volatilidade e por seus dividendos generosos, e não por seu estimulante potencial de alta. Porém, ultimamente, alguns varejistas de alimentos e fabricantes de produtos de higiene têm tido um desempenho como se fossem as novas empresas de semicondutores. Tá, e por que que isso está acontecendo? Antes de continuar, eu vou reforçar que essa matéria é de Jonathan Levin e faz parte do Bloomberg Opinion. Eu vou dar um anúncio com uma voz mais autoritária aqui para fazer mais efeito. Esta coluna não reflete necessariamente a opinião do Conselho Editorial ou da Bloomberg LP e de seus proprietários. O setor de bens de consumo básicos ou de primeira necessidade, que são aqueles que a gente precisa para viver, lá no S&P 500 teve um retorno de 19,8% no acumulado do ano, elevando o múltiplo combinado de preço-rendimento futuro para 21,5 vezes no momento em que esse artigo foi escrito. Isso é próximo ao valor mais alto desde 2022. Parte disso reflete o otimismo em torno de gigantes como a Costco e o Walmart, que tem múltiplos de 51,2 vezes e 30,8 vezes os lucros futuros, respectivamente. Mas a agitação também se estende a outras partes do setor que é diversificado. A Procter & Gamble, que é responsável pela Oral-B, Pampers, Old Spice, etc., e a Coca-Cola, agora são negociadas a 27,9, 24,7 e 24 vezes os lucros futuros combinados, respectivamente. Esse é um fenômeno relativamente recente. Os valuations das empresas de produtos básicos explodiram no início de agosto, impulsionados pela sensação de que a economia estava mudando de muito boa para mais ou menos. Desde então, os dados revelaram que a taxa de desemprego, embora ainda baixa, está aumentando de modo geral. E enquanto isso, a Nvidia não conseguiu surpreender com a magnitude dos lucros que os mercados esperavam. Sendo assim, fazia sentido buscar um grau de segurança em empresas com fluxos de caixa estáveis e altos rendimentos de dividendos, que são menos sensíveis aos ciclos econômicos, parte do que é rotulado no mercado como a grande rotação. Para ser claro, não estou dizendo que as ações do setor de produtos básicos estão literalmente mais caras do que as de semicondutores, porque não estão. Mas certamente elas estão com um valor elevado considerando o que oferecem. Um aumento na evasão da força de trabalho em razão dos níveis crescentes das chamadas doenças de longa duração transformou o Reino Unido no paciente literalmente doente da Europa. Uma condição que custa ao Estado mais de 6,6 bilhões de dólares por ano em receitas fiscais perdidas, de acordo com uma nova pesquisa do Institute for Public Policy Research. Um contingente adicional com cerca de 900 mil britânicos em idade ativa está agora afastado da força de trabalho. Ou seja, eles nem trabalham nem procuram emprego. Isso sendo que muitos estão recebendo benefícios mais elevados por invalidez.
E se as tendências continuarem, o grupo em inatividade por doença vai aumentar de 2,8 milhões para 4,3 milhões, segundo uma comissão do Instituto. A solução desse fenômeno poderia resolver ou ao menos amenizar muito dos desafios econômicos mais urgentes da Grã-Bretanha, que incluem o baixo crescimento da economia e da produtividade. Uma saúde melhor da população economizaria o equivalente a 23,7 bilhões de dólares por ano para o Serviço Nacional de Saúde até meados da década de 2030, melhoraria a igualdade regional e aumentaria os salários, afirmou o Instituto. A comissão concluiu que resolver a crise de saúde é, abre aspas, o remédio mais importante de que nossa economia precisa para um crescimento mais rápido, fecha aspas. As conclusões ecoam uma análise semelhante feita pela Agência de Responsabilidade Fiscal, que é um órgão do governo britânico, segundo a qual uma saúde melhor reduziria um peso da dívida que, segundo as projeções, chegará ao equivalente a 270% do PIB em meados da década de 2070. Isso ao menos que o governo tome providências. E o relatório fez uma série de recomendações importantes baseadas no princípio de mudanças para um sistema de saúde preventivo. Porque não adianta você trazer um problema sem a solução, né, meu? O Reino Unido precisa de mais infraestrutura comunitária, padrões mais altos para a saúde no trabalho e serviços mais integrados de apoio à saúde e ao emprego. Segundo o Instituto, as propostas da comissão incluem tributar os poluidores da saúde, rol que inclui empresas de tabaco, álcool e alimentos não saudáveis, para arrecadar mais de 10 bilhões de libras por ano até o fim do mandato parlamentar para financiar novos sistemas de saúde, estabelecimentos de zonas de melhoria da saúde e prosperidade nos moldes das zonas de ar limpo, um direito de tentar para as pessoas que recebem benefícios de saúde ou por incapacidade, que é um compromisso rígido de um período garantido em que as pessoas que recebem benefícios podem tentar trabalhar sem risco para o status de bem-estar ou nível de concessão. Também um novo centro de saúde de bairro em todas as partes do país, que seria um balcão único por diagnósticos, atendimento primário, saúde mental e saúde pública com foco na prevenção. E, por último, um novo índice de saúde. Assim como o PIB, o índice de saúde forneceria uma visão geral de como a saúde do país está evoluindo. Os líderes selecionados nessa edição dos 500 mais influentes da Bloomberg Linha são exemplos do aproveitamento do enorme potencial da região, que é reconhecida mundialmente pela riqueza natural e pelo talento humano de excelência em todos os campos. E não se trata de um ranking com critérios puramente objetivos, mas de uma lista viva. Tem quase 150 novos nomes em relação à edição do ano passado, elaborada pelo comitê editorial da Bloomberg Linha em um trabalho que dura o ano inteiro para buscar conhecer e avaliar o impacto e a influência e depois destacar os latinos que estão transformando o mundo. A lista inclui personalidades que são referência dos principais mercados e economias da América Latina. O Brasil, que é a maior economia da região, tem o maior número de representantes com 178 nomes. E entre eles estão a medalhista olímpica Rebeca Andrade, a CEO da Microsoft Brasil, Tânia Consentino, e o CEO da Hold de investimento Prosus e ex-chefe do iFood, Fabrício Bloise. O Casemiro, ou Casé, está na lista também, assim como Marcos Mion. Inclusive, se você entrar na lista no site, você vai ter uma tabela que você pode filtrar por país. E é o que eu fiz agora para ver os brasileiros que entraram na lista. E olhando aqui rapidamente, já vejo Alexandre Borba Chiqueta, ou Gaules, que é o fundador da Gaules TV. A Bianca Andrade, que é influenciadora e fundadora do Boca Rosa Beauty. A Bruna Tavares, que é fundadora da linha Bruna Tavares. Tem também o CEO da Ambev, Carlos Lisboa, o CEO da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira. Cristina Junqueira, a cofundadora do banco digital Nubank. E o legal é que quando você clica no nomezinho, ele te dá uma justificativa, assim como a foto da pessoa. A Cristina Junqueira, por exemplo, entrou na lista porque ela é executiva e empreendedora que tem se dedicado mais à estratégia e à execução do plano de crescimento global do banco, com liderança em marketing e comunicação no momento em que o Nubank amplia o seu alcance para um público mais amplo e mira também a alta renda. E aqui continua dizendo que ela é influente nas redes sociais e na mídia em temas como liderança, empreendedorismo e carreira para mulheres. Magda Chambriard, a CEO da Petrobras, também está na lista e, segundo os editores da Bloomberg Linha, ela está na lista
pois entrou com a missão designada pelo governo federal de acelerar os investimentos não só em exploração e produção, como também em refino, na contramão de decisão estratégica de gestões anteriores. Ela é engenheira e começou sua carreira na propriedade estatal em 1980 e trabalhou por 3 décadas antes de ser designada como chefe da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em 2012. Ela ocupou o cargo até 2016. A executiva defende a necessidade de o Brasil buscar novas áreas para a exploração de petróleo, o que inclui a margem equatorial e a bacia de Pelotas. E o Brasil não é o único país a ocupar nomes nessa lista. A gente também tem que dar um pouco de espaço para os outros países, né? Não vamos ser tão egoístas assim. O México tem 126 perfis e conta com personalidades como Katia Echazarreta, a primeira mulher de seu país a viajar para o espaço, e também Héctor Ibarzabal, uma figura influente no setor imobiliário. Nossos hermanos argentinos contribuem com 59 nomes, incluindo Marcos Galperin, cofundador do Mercado Livre, Miguel Galaduccio, pioneiro em petróleo e gás de xisto na América do Sul, e Lionel Scaloni, campeão mundial com a seleção argentina de futebol. Além disso, o Papa Francisco continua sendo uma figura de relevância global e está na nossa lista. A seleção dos 500 latino-americanos mais influentes toma como base uma análise ampla que leva em consideração diferentes fatores. E esse trabalho é realizado pela equipe editorial da Bloomberg Linea ao longo dos 12 meses que antecedem a sua publicação. Os critérios incluem fatores como criação de empregos, investimentos que desencadearam uma atividade econômica maior, influência e inspiração em diversos setores como finanças, artes, ciências e esportes e maior representação de líderes mulheres e grupos demográficos com menor representação. E eu repito a pergunta, eu quero saber quem você colocaria nessa lista. Tem que ser latino-americano, tá? E bora ler alguns comentários aqui. A Bia Mendes diz: Alan, você tá me surpreendendo com suas explicações. Estou amando. Continue dessa forma desconstruída e didática. 10/10. Obrigado, Bia. Gostei do seu nome. É Bia com Y, gente. Felipe Souza diz: Fun fact, um pote ou garrafa de plástico tem uma pegada de carbono absurdamente menor do que de feitas de vidro ou aço inox. A reciclagem de plástico também gasta menos energia e polui muito menos. Na maioria dos casos, o plástico é a opção mais sustentável. João Pedro Santana diz: você falando muito de China, bem no tema da novela Pé de Chinesa. Gente, eu ainda não superei isso. Que coisa é essa de Pé de Chinesa? É muito genial. Eu sou fascinado, assim, pela criatividade que o brasileiro tem. João Henrique Frigo diz: não acredito que até a Tupperware está indo de falência. Preciso repassar a informação para as revendedoras. João, é uma boa você avisar, porque geralmente as pessoas que mais precisam saber das coisas são as últimas a saber. Joyce Paixão diz: adorando a era Alan, me sinto na mesa do bar com os meus amigos, com a diferença que ele sabe o que tá falando. Joyce, se os seus amigos estiverem se baseando em matérias da Bloomberg durante as conversas, aí você poderia ficar mais tranquila, né? Mas se bem que eu adoraria falar de umas coisas mais fúteis de vez em quando, tipo Big Brother ou o Davi Brito, que também tem a ver com Big Brother. É muito legal falar da vida do Davi Brito. Aline M. Batista diz: aqui na minha cidade ninguém mais compra Tupperware, tem tantas lojas de produtos made in China que é bem mais em conta. Jonathan Lucas diz: Tupperware falindo? Oxe, pra onde foi a receita do Brasil? Pois aqui até se mata por uma. Pois é, o que é muito curioso, né? Parece que todas as mães vêm de fábrica com um desejo enorme por Tupperwares. Incrível. Tipo Nutella, né? Uma coisa que, se você é brasileiro, você vai amar a todo custo, não sei porquê, por algum motivo. E, gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu tenho um anúncio muito legal pra fazer pra vocês. Eu vou deixar pra amanhã porque sim. Mas é isso aí, fiquem bem, bebam água e até o próximo episódio.